Você já imaginou uma época em que as pessoas perderam suas terras rurais e precisaram ir para a cidade em busca de emprego? Ter uma jornada de trabalho exaustiva com mais de 16 horas diárias e o salário baixíssimo? Eu sou Ismael Silva e hoje eu trago para você a Revolução Industrial. E se você já se interessou no tema, deixe seu like, compartilhe, caso seja novo no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo igual este. Apesar de historicamente falando haver várias revoluções industriais, hoje estaremos dando prioridade à primeira e segunda revolução industrial, que há quem diga que ambas são as mesmas. A Revolução Industrial teve seu início entre os séculos 18 e 19, por volta dos anos de 1760 e 1860. Dizendo de uma forma resumida, foi um movimento que fez com que a Inglaterra se transformasse em uma grande potência até os dias atuais. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como também no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração dos recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A Revolução Industrial se manteve até 1830, que foi a época que a indústria estava mais voltada para a produção de produtos textis, que é nada mais nada menos que produção de tecidos. Já na segunda revolução podemos dizer que foi o domínio do aço, criação e expansão das ferrovias metalúrgicas, dentre outras coisas derivadas do aço. A Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribui-se esse pioneirismo inglês pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698. Fora isso, o Estado inglês estava, de certa forma, ajudando a economia a se tornar mais independente, de uma maneira mais liberal. A Inglaterra já tinha muito mercado interno e externo, havendo uma grande procura de produtos, tanto nas colônias quanto nos demais países. Na época, o transporte por terra, além de muito caro, também era muito demorado, e o fato da Inglaterra ser uma ilha e ter grande acesso a rios facilitava muito o transporte dos bens, tanto dentro da Inglaterra como também para os outros países. Isso contribuiu muito quando a Inglaterra começou a produzir em massa e precisava despachar toda essa mercadoria. Estava tendo também na Inglaterra uma grande massa de mão de obra assalariada, pois já havia deixado de ser um país escravista. O fato da Inglaterra começar a acumular capitais dominando o comércio marítimo e ter uma forte burguesia que já dominava o parlamento inglês, estava querendo crescer também. Um pouco antes da Revolução Industrial, a Inglaterra tinha passado por um processo de redistribuição de terra, conhecido como a Lei de Cercamento de Terra, que basicamente quer dizer que os camponeses foram expulsos de suas terras rurais, e essas terras passou a ser para criações de ovelhas e implantação de técnicas modernas de agricultura. E isso aumentou bastante a quantidade de matéria-prima. Antes da chegada da indústria, o processo de produção era algo bem familiar e artesanal, que seria os camponeses criar a ovelha, tirar a lã, transformar essa lã em fios, até o processo final, que seria o tecido. E com a chegada da Revolução Industrial, já que a Inglaterra já era uma grande potência na manufatura, que seria pequenas fábricas manufatureiras de forma semi-manual, e essas manufaturas produziam tecidos. Boa parte desses camponeses passaram a migrar para cidades em busca de empregos, e acabaram se tornando operários das fábricas. Fora isso, iniciou-se também a mineração de ferro e carvão, que ajudou o desenvolvimento da tecnologia, principalmente das máquinas a vapor. Com a expansão do maquinismo, a produção que antes era algo familiar e artesanal passou a ser em série, e aconteceu o que podemos chamar de desapropriação de técnica, porque antes o trabalhador tinha total controle sobre a produção, e agora com a chegada das máquinas, o trabalhador não precisava saber todas as técnicas de produção,
bastava apenas uma simples instrução. Ele ia lá na máquina, regulava alguns botões e já estava produzindo. A burguesia, se aproveitando da situação, contratava as pessoas com menor grau de escolaridade, e boa parte dessas fábricas eram compostas por mulheres e crianças com cargas horárias de 12 a 20 horas e também com salários baixíssimos, desproporcional ao trabalho executado. Com uma grande massa de pessoas na cidade em busca de empregos, pessoas com baixo grau de escolaridade não podiam fazer nada, a não ser submeter-se ao trabalho com baixa renda. Caso não quisesse, teria outro para ocupar o lugar dela. Passando deste período, chegamos no ponto da Segunda Revolução Industrial, por volta de 1860 e 1945. Com o avanço das máquinas a vapor, foi inventado as ferrovias. Essas ferrovias foram muito importantes, pois facilitavam muito o transporte não apenas de materiais, como também de pessoas. E nisso as pessoas já conseguiam se locomover para áreas com maior necessidade de mão de obra. E pouco tempo depois a Inglaterra já estava cortada de ponta a ponta com ferrovias. Com todas essas situações ruins, jornadas de trabalho muito longas, salários baixíssimos, surgem os movimentos operários. E foi um movimento o qual os operários reivindicavam melhores condições de vida e de trabalho. Dentre esses movimentos temos 3 destaques, sendo o primeiro movimento conhecido como ludismo, que foi um movimento onde os operários invadiam as fábricas e destruíam os maquinários, pois na mente deles toda essa situação era consequência do surgimento das máquinas. O governo e a burguesia, aborrecido com tamanha destruição, estavam sempre em constante conflito com esses ludistas. Já o segundo movimento foi conhecido como cartismo, onde parte desses operários queriam maior participações políticas, queriam poder votar e receber votos e muito mais. E poucos de seus pedidos realmente entraram em vigor. E por fim, surgiram os sindicatos trabalhistas, que estavam sempre à procura de melhorias para os operários, não apenas por trabalho, mas também para a saúde e educação. Com melhorias no estilo de vida, a população inglesa começou a aumentar, e foi aí que surgiu algumas teorias demográficas, como por exemplo a teoria de Thomas Robert Malthus, conhecido como Teoria Malthusiana, que basicamente dizia que a população iria morrer de fome em algum ponto, que as pessoas se multiplicariam em progressão geométrica, onde 2 se tornariam 4, os 4 se tornariam 8, 8 em 16, 16 em 32, e por aí vai. Já os alimentos se multiplicariam de forma linear, por progressão aritmética, que seria 1 em 2, 2 em 3, 3 em 4 e por aí vai. E com a evolução das formas de agricultura e o surgimento de indústrias alimentícias, sabemos que isso não aconteceu, até porque estamos aqui, você e eu, não é verdade? Bom, eu fico por aqui. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e ative o sino de notificações para ficar por dentro de qualquer novidade. No mais, eu agradeço a todos vocês pelo carinho e audiência e, acima de tudo, pelo respeito. E nos vemos no próximo vídeo. O que você acaba de ver é um resumo repleto de simplificações, mas a história no geral é essa aí mesmo. Agora, se você quiser saber como tudo realmente foi, aí você vai precisar ler um pouco.